foi no final do governo Álvaro Dias, quando eu era o procurador-geral. Aliás, sem falsa modéstia, eu fui procurador-geral não por minha reivindicação, mas porque eu fui indicado em Assembleia Geral pelos colegas. Não? Aí se lembra disso. Então, a minha responsabilidade, além de chefiar a Procuradoria, era de solidariedade e em perfeita sintonia com os meus colegas. Eu não podia jamais, né, tomar uma atitude, senão essa que eu vou relatar. Aconteceu que, na adaptação da Constituição Estadual à Federal, então, por pressões corporativas, figurou nas disposições constitucionais transitórias um artigo, o artigo 58, se não me falha a memória, que dava aos advogados que atuavam junto ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário e às autarquias e instituições fundacionais do Estado, poderes não só de assessoramento nessas repartições, como também de representação junto às de representação das autarquias e das fundações perante o Judiciário. Mas eles assegurava também nessa disposição constitucional um quadro único, especial, e também um tratamento isonômico com a carreira dos procuradores. Bem, esse artigo era redundantemente inconstitucional. E, por nosso aconselhamento, o governador realmente achou que deveria ser proposta ação de inconstitucionalidade. Foi o que nós aconselhamos. E foi proposta ação de inconstitucionalidade desse artigo das disposições. E mais, ele foi não só foi proposta, como foi liminarmente recebida e a liminar foi deferida. Havia a definição, havia a concessão da liminar na ADIM naquela época, hoje ADI, né? E, apesar disso, nós estávamos reivindicando a nossa equiparação às carreiras do Judiciário e do Ministério Público, que era um dever constitucional, era uma norma constitucional. E o governador realmente nos concedia, hipoteticamente, essas vantagens, só que ele concedia o salário correspondente à gratificação que era concedida ao Judiciário e ao Ministério Público, e, ao mesmo tempo, ele aplicava nos salários um redutor constitucional, que ele chamava, que cortava exatamente tudo que excedia aquilo que ultrapassasse o vencimento do secretário de Estado. E como o governo, o Poder Executivo, manipulava o salário do secretário de Estado, então nós estávamos sempre, né, teoricamente, recebendo o que a magistratura recebia, mas na prática recebendo um redutor constitucional que nos tolhia exatamente a remuneração a que fazíamos jus. Então, a nossa luta era no sentido de que ele liberasse, né, esse redutor, que ele suprimisse esse redutor, para que houvesse uma justiça e o cumprimento da norma constitucional. Mas eles alegavam sempre que havia falta de dinheiro, falta de verba orçamentária. Mas, nesse ínterim, o governador acolheu a reivindicação dos advogados e ele mandou elaborar um anteprojeto de lei, remeteu à Assembleia e foi aprovado o projeto que exatamente dava aos advogados, aqueles que constavam daquelas disposições transitórias, lhes dava o tratamento de procurador, as competências dos procuradores, a revelia, inclusive, do que ele próprio havia assinado em conjunto com a Procuradoria. Então, essa foi foi um verdadeiro desafio do governo. A lei dele era contraditória com a lei que ele tinha autorizado a interposição, no caso. Exatamente. Então, o governador desautorizou a Constituição Estadual e ele afrontou a Procuradoria-Geral no seu cumprimento de fiscalização da legalidade, da constitucionalidade dos atos do Poder Executivo e do Estado como um todo.
E isso foi, então, o que me fez provocar uma reunião e, finalmente, uma Assembleia Geral em que a situação foi exposta e todos os colegas que eram chefes das procuradorias, solidários com a minha posição, eles puseram os cargos à disposição, não à disposição, eles fizeram uma carta de demissão irrevogável e irretratável. E o Conselho Superior também da Procuradoria fez o mesmo gesto, né? E todos, então, me entregaram essas cartas e eu entreguei expus ao governador a nossa situação e me retirei da Procuradoria com uma condição de que só aceitaria a continuidade eventual no caso de mudança dos procedimentos do governo. Então eles acreditavam, até então, que era um defeito do pensamento dos políticos da época, como o de hoje, eu acredito, que a Procuradoria é um órgão do governo, quando na verdade a Procuradoria é um órgão do Estado e não do governo, como até citou há pouco tempo o nosso futuro ministro do Supremo, o Toffoli. Então, isso que eles não compreendiam, e foi realmente com força nesse dispositivo constitucional que o movimento se manteve firme, tanto é que não arrefeceu, e ele foi desembocar no governo seguinte, quando assumiu o Marés, né? E o Marés amainou a situação, criando certas vantagens e tal, mas o problema não ficou realmente solucionado. Ele só seria solucionado perfeitamente na gestão do início da gestão do Jaime Lerner, quando era presidente da associação, Marcelene Ramos de Carvalho. É um dado que parece, não sei se tem importância, mas eu acredito que mais de um mês, inclusive eu já tinha pedido que fosse preparado um mandado de segurança, e vários colegas se incumbiram disso, para poder me respaldar no sentido de exercer o meu direito de pedir a demissão, de que ela fosse aceita pelo governo. Porque ele não assinava. Não assinava. Então, na véspera da data em que esse decreto foi publicado, eu fui ao Palácio do Governo e falei com o ex-procurador-geral, que era chefe da Casa Civil, Wagner Brússolo Pacheco, e disse para ele, olha, se até amanhã não houver o pronunciamento do governo quanto à minha exoneração, eu vou impetrar o mandado de segurança. Não ficará bem para o governo. Então, no dia seguinte, a exoneração foi publicada.